Revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra. Uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais. Mas será que o ser humano seria capaz de comandar as forças da natureza? Mito ou verdade? Ciência ou teoria da conspiração? Raios, tempestades, furacões e terremotos. Como seria se um exército ou um grupo terrorista pudesse usar tudo isso contra o inimigo? Será que isso já aconteceu? Desastres como esses que acabamos de mostrar sempre tiveram uma única explicação: a força incontrolável da natureza. Agora surgem novas teorias sobre a ação humana por trás da destruição. Experiências secretas ou pouco conhecidas teriam a finalidade de criar uma nova arma de guerra: a manipulação do clima. Uma tecnologia capaz de transformar, por exemplo, as ondas do mar num tsunami, como aquele do Japão, e com isso destruir uma cidade inteira. O ser humano quer sempre saber mais, conhecer e controlar a natureza. Usá-la em benefício próprio, para o bem e para o mal. Por que não transformar em armas os desastres naturais? Delírio da imaginação ou possibilidade real? Quem poderia prever a dimensão de um ataque como o de 11 de setembro? E hoje, 10 anos depois, quem pode garantir que o homem não vai produzir uma nova arma? Uma arma climática? Chuvas, terremotos e ondas manipuladas já são reproduzidos em laboratórios, como aqui, neste tanque de provas da Universidade de São Paulo. Mas será que o ser humano conseguiria fazer isso em proporções reais, maiores, e utilizar essa capacidade como arma de guerra a serviço de nações e até de grupos terroristas? Você vai ver agora indícios perturbadores de que isso já pode ter acontecido. E conhecer as experiências reais de controle das forças da natureza. Do Novo México, Estados Unidos. Neste laboratório, um grupo de cientistas tenta aproveitar um dos mais fascinantes fenômenos da natureza: os raios. A ideia é interceptar e direcionar o raio. Os cientistas lançam rumo às nuvens de tempestade um foguete com um cabo fixado ao solo. Veja o momento exato em que o raio atinge o foguete. Milhões de volts passam pelo cabo e vão direto para o chão. Neste outro laboratório, Greg Lay tenta produzir raios de forma controlada. Ele estuda os efeitos dos raios em aviões, casas e carros para torná-los mais seguros durante as tempestades. O cientista aciona a máquina e um raio se forma aos poucos. A experiência é apenas uma amostra do que acontece ao ar livre.
Agora imagine um campo de batalha onde o alvo é um tanque inimigo. As pesquisas não têm finalidade militar, mas os cientistas concordam que os raios podem ser uma arma devastadora numa guerra. Eles podem percorrer uma distância de mais de 7 quilômetros e atingir o alvo com uma temperatura de 27.000 graus centígrados. O cientista Nick Pope explica que, além de matar, o raio pode cortar sinais eletrônicos, o coração das armas modernas. Pode interceptar sinais de radar, impedir a operação de sistemas e interferir em todos os tipos de programas de computador. Mas será que o mundo alguma vez já foi atacado por uma arma construída a partir de uma força da natureza? Julho de 1976. Apagões nos sistemas de comunicação do mundo todo ficaram sem explicação. Uma estranha frequência causou interferência em transmissões de rádio, televisão e telefone nos Estados Unidos. Jerry Smith é autor de um livro que trata das armas climáticas. Segundo ele, os cientistas norte-americanos descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética, o auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. Este militar americano diz que o projeto HAARP é usado apenas para fins de defesa. Mas uma outra teoria apareceu. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas.
O cientista Nick Begic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do HAARP são utilizadas, sim, para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O cientista simula o efeito do HAARP em laboratório. Ele produz uma nuvem dentro de um tubo. Embaixo da nuvem há um transmissor de ondas de baixa frequência extrema. Quando as ondas são emitidas, a nuvem se move para o alto do tubo e leva junto o vapor. O HAARP é apenas um dos transmissores instalados no planeta. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Não há como garantir totalmente que esses equipamentos são usados como arma climática. No entanto, alguns fatos levantam ainda mais suspeitas. Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. Será que o HAARP tem alguma ligação com as duas coisas? O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do HAARP para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o HAARP é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. Alguns afirmam também que o HAARP está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões, só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a HAARP. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar, e o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal. Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades.
Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região. Nick Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos arquivos. Vietnã, 10 anos depois. No auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido: o Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes. A princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica, hoje usada até na agricultura, consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficientes para o avanço das tropas americanas. Estradas desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas. E a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. Mas e os furacões? Há quem diga que também é possível produzir furacões com um objetivo militar. Muitas pessoas acreditam que o furacão Katrina foi um deles. Uma arma utilizada em sua potência máxima. 23 de agosto de 2005, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê uma chuva torrencial nas Bahamas. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. O furacão Katrina se tornou um dos maiores desastres na história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram e o governo gastou o equivalente a mais de 160 bilhões de reais para reconstruir a região. Uma das teorias é que o furacão foi provocado por experiências climáticas russas e chinesas. Uma conspiração internacional, até agora sem provas. E no Brasil, o que dizem os especialistas? O Domingo Espetacular conversou com vários cientistas do clima. Neste Instituto de Meteorologia, os pesquisadores dizem que o homem pode sim dominar certos aspectos do clima, mas que não é possível controlá-lo totalmente. Para esta meteorologista, a natureza é muito complexa e os efeitos podem sair de controle. Isso pode se voltar para ele próprio, porque a atmosfera está sempre em movimento e as mudanças ocasionadas em uma região podem vir a afetar regiões bem remotas. As consequências de certas formas de manipulação climática podem ser muito graves e acontecer em larga escala. A especialista em raios acredita que ainda falta muito para o homem dominar e manipular totalmente o clima. Hoje nós não conseguimos gerar maremotos, gerar tornados em grande escala para usar isso como arma de guerra. Hoje isso é uma teoria da conspiração e é uma ficção. O professor explica que o homem até pode conseguir usar o clima como arma de guerra, mas há outros fatores a serem considerados. É válido você investir dinheiro, talento científico para esse tipo de objetivo, quando você poderia estar usando o dinheiro e o talento científico para outras questões muito mais importantes e relevantes para toda a humanidade, né? Apesar de muito polêmica, a ideia da manipulação climática se multiplica e ganha corpo até nos ambientes militares. A Força Aérea dos Estados Unidos admite que pretende ter armas climáticas para uso militar até 2025. O escritor Jerry Smith diz que as grandes potências, assim como em outras épocas, correm para dominar essas tecnologias. Ele exemplifica.
Numa guerra climática, o país que controlar a direção dos ventos poderia condenar outro a uma seca prolongada ou a uma nova era glacial. Sem exércitos, sem tanques ou bombas atômicas. Em lugar disso, raios destruidores. Chuvas torrenciais, terremotos e ondas gigantes. No futuro, quem controlar o clima será dono do planeta.